Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sua batatinha? No dia 25 de fevereiro chegou pra gente o patch 11.1 inframinado. E no dia 4 de março começou a segunda temporada de War Within. E como toda nova temporada do WoWzinho, a gente quer deixar nossa interface, nossa gameplay o mais gostosinha possível, e é sempre um bom momento pra gente ver addons, tentar melhorar e deixar tudo mais fácil e mais otimizado. E nada melhor para isso do que os famigerados addons. Tem quem ama, tem quem odeia, mas fato é que eles estão aí e eles são uma mão na roda na hora de deixar a interface à nossa cara. E nesse vídeo, cara, eu quero passar para vocês quais são os melhores addons, na minha opinião, é claro, e aqueles que mais valem a pena você conhecer no seu jogo. Claro, você não precisa de nenhum addon que tá aqui para desempenhar bem, mas eles realmente vão ajudar muito e vão deixar o teu jogo muito mais otimizado. Se você conhecer um addon muito bom que eu não falei aqui, deixa nos comentários, passa pra gente conhecer, e não se esquece, cara, deixa like no vídeo, comenta, se inscreve no canal, não tem ideia de como isso me ajuda. Bora pro conteúdo. Antes de falar dos addons, algumas coisas importantes. Primeiro, se você é novato, cara, e não sabe como é que funciona isso, addons são ferramentas que você consegue instalar dentro do World of Warcraft que vai melhorar a tua interface, te ajudar em diversas coisas, como vocês vão ver ao longo do vídeo. Para você baixar, você tem que baixar um programa chamado CurseForge, procura o World of Warcraft nas pastas ali dentro do CurseForge, e é só procurar o addon que você quer, escrever o nome lá, clicar em fazer download e tá instalado, simples, fácil, muito tranquilo. Outra coisa, os addons que eu vou passar aqui são os addons que eu uso e são a minha preferência pessoal. Eu sou um cara que às vezes puxo a chave, às vezes não puxo, às vezes raio heróico, às vezes raio mítico, e geralmente com esse setup eu consigo muito bem meus objetivos. E geralmente eu jogo de healer, geralmente não, quase sempre eu jogo de healer. E por fim, cara, uma resposta já a um comentário que sempre tem quando eu faço vídeo de addon, e vai ter nesse vídeo aqui, que é LVE faz tudo isso. Tô ligado, cara, LVE é um baita addon. Eu não uso por preferência pessoal. Eu acho que a questão do LVE, muita gente competitiva usa. Eu acho que a questão é, você prefere pegar um pacotão que tem tudo já pronto, ou você prefere pegar parte por parte? Eu sou um cara que tem preferência de pegar parte por parte, por isso que eu não uso o LVE, mas saiba que é um baita addon, e se você prefere pegar tudo de uma vez, assim, como se fosse um pacotão com tudo, LVE é o esquema para você. Então vamos lá falar de addon por addon. O primeiro addon que eu quero falar para vocês é um addon que tem uma utilidade que é muito interessante justamente para inframina e para o sistema de drive. Como vocês sabem, o drive, ele, apesar de simular uma montaria de chão, ele entra numa interface, precisa de um botão extra que te coloca numa interface que você vai dirigir. Então, em lógica, você precisa colocar um botão ali para tua montaria e numa outra keybind o seu drive, o seu carro. Mas existe um addon que resolve esse problema. Uma coisa muito pequena, eu sei, mas eu acho interessante. Se chama Light Mount. Esse addon, originalmente, ele era utilizado para randomizar a montaria que ia vir para você. Só que esse addon ele tem uma característica, ele tenta respeitar o local que você tá. Por exemplo, se você tá num local que só pode montaria de chão, ele ia colocar necessariamente uma montaria de chão. Se você tá num local que você pode montaria voadora, ele coloca uma montaria voadora. Se você tá na água, ele coloca uma montaria aquática. E se você tiver em inframina, ele vai colocar para você o seu drive, o seu vroom. Ou seja, cara, você vai com um botão só ter a possibilidade de colocar suas montarias onde você quer usar a montaria e usar o seu carro no drive, economizando para você esse transtorno, essa dor de cabeça. E realmente parece que você tá com uma montaria se você usa esse addon. Uma qualidade de vida interessante que eu achei bacana colocar nesse vídeo, porque tem a ver especificamente com esse patch e com o drive, com o vroom. Combate. E aqui, cara, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é o Wiki-Aura. Cara, o Wiki-Aura é o addon mais potente que tem no World of Warcraft. O Wiki-Auras, cara, basicamente funciona para colocar informativos na sua tela com relação à sua classe ou mecânica, para tudo ficar muito visual. O que ele é mais utilizado e conhecido é, por exemplo, para colocar os seus cooldowns, as informações das habilidades, de tudo sobre o seu personagem de uma maneira otimizada ali na tua tela. Mas não é só isso. Cara, por exemplo, só um exemplo, cara, eu vou colocar todas as Wiki-Auras que eu citar aqui, o link na descrição do vídeo, mas tem uma Wiki-Aura para druida de restauração maravilhosa, que na setinha do mouse faz aparecer os seus combos, o que você falta usar. Brotar de vida, o cogumelo,
crescimento silvestre, o Swiftmend, tudo aparece lá bem otimizado para você. Por exemplo, se você vai matar um chefe como o Zekvir, existe aura especial para esse chefe com sons e imagens informativas das mecânicas dele. Cada raid e Mítica Mais tem um conjunto de wiki auras que deixam as mecânicas mais óbvias e mais ilustrativas para você. Existe, por exemplo, uma wiki aura chamada Nameplate Cast Target que coloca um nome de quem o inimigo está castando uma habilidade embaixo dele. Essencial para quem faz Mítica Mais, por exemplo, para saber se pode deixar ou não um Interrupt passar, se vai matar alguém, se passar, se vai no tanque, se vai num Warrior que tem Reflect. Essencial. Outro wiki aura que é muito boa, na minha opinião, é o Mythic Mais Timer, que faz essa telinha aqui do lado, que fica mais dinâmico. Você consegue ver, por exemplo, uma coisa que ajuda muito, se a tua chave vai timar mais 2, mais 3 ou mais 1, que é uma informação que você não tem na interface normal do jogo. Então, wiki auras é um poder gigantesco nas suas mãos. Tudo que eu estou falando são só exemplos pequenos de quanta coisa você consegue fazer com wiki aura. Mas disparado, a minha wiki aura favorita de todas se chama Rageability Timeline. Essa wiki aura simplesmente coloca nos chefes de raid, de masmorra, uma linha do tempo que vai descendo, contando em segundos quanto tempo falta para determinada habilidade. Isso é absolutamente fantástico para você se preparar para alguma coisa que vai acontecer na outra, para você ter de antemão isso avisado. Cara, para quem joga, por exemplo, de um healer que tem que ser proativo, não reativo, como é o caso do Disciplina ou do Druida Restauração, é fundamental saber o que vai acontecer. Então isso aqui ajuda, eu não consigo explicar o quanto que essa wiki aura ajuda em conteúdo mais competitivo. Pô, Biblos, e essa wiki aura, ela não mostra pra mim o cooldown das habilidades dos ADs na masmorra, só dos chefes. Tem como eu saber? Tem sim, cara, tem wiki aura pra isso também. O nome da wiki aura é Spell CDs on Nameplate, que você consegue ver do ladinho ali da barra de HP dos inimigos as habilidades mais importantes e o cooldown que ela tá, ou seja, quanto tempo que ele vai demorar para castar essa habilidade novamente. E no caso da wiki auras, você até pode montar a sua wiki aura do zero, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas não faz isso, porque isso é bem complexo. Mas existe um site chamado wago.io em que as pessoas postam os profiles das suas interfaces, e lá você consegue basicamente tudo. Você só aperta em importar, vai no seu jogo, escreve /WA, coloca em import, coloca o link ali que você consegue no site do wago.io e você tem basicamente montado para você a estrutura da interface da wiki aura prontinho. E existem várias wiki auras maravilhosas nesse site. O segundo addon que eu recomendaria para vocês que tem a ver com combate é o Plater. Plater é um addon muito potente e acho que acredito que é o mais utilizado para aparecer os nameplates dos inimigos e dos aliados, inclusive, deixando isso mais otimizado. E não só isso, assim como a wiki auras, você consegue importar profiles já prontos do Plater. Eu recomendo para você o da Jundis. Eu vou deixar o link ali desse profile também na descrição desse vídeo e no comentário fixado para vocês pegarem. E para mim é um nameplate já pronto, excelente. Você tem cores indicando como é que tá o agro do inimigo. Por exemplo, se tiver vermelho, quer dizer que o agro ele tá no tanque. Se tiver laranja, quer dizer que tá em você. Se é um AD azulzinho, por exemplo, é um AD que você tem que interromper cast. Aí tem uma cor pro AD que é prioridade naquele grupo lá, que você tem que matar o mais rápido possível, o AD mais perigoso. Tem informativo para tudo. Além disso, lembra que eu falei da wiki aura de você colocar o nome de quem tá indo a magia no cast? No Plater da Jundis, não precisa nem se preocupar com esse wiki aura que já vem embutido nele. Além disso, fica mais visível para você ver que tá clicando. Você pode customizar e aumentar, por exemplo, o tamanho dos ícones, onde aparece os buffs do inimigo e os seus dots, por exemplo, que estão lá. Sempre na direita do plate aparecem seus dots e na esquerda um buff do inimigo, como por exemplo um enrage. Enfim, maravilhoso. Outro addon muito bom que tem a ver com os nameplates ali é o Nameplate SCT. Ele basicamente coloca ícones e cores nas habilidades que você está dando no seu inimigo. Por exemplo, os danos que você tá, aparece o ícone da magia. Fica mais fácil e ilustrativo de você ver qual habilidade sua tá dando dano e a quantidade de dano. Fica mais visual e fica mais bonito também. Como eu jogo de healer, aqui eu quero
dizer pra vocês que o meu addon de cura é o Voodoo. A Blizzard melhorou muito a maneira de curar dentro da própria interface do World of Warcraft nas últimas atualizações de interface, mas sendo sincero, ainda é melhor curar com addons, na minha opinião, claro. E o que eu uso é o Voodoo porque eu tô muito acostumado. E aqui, galera, eu geralmente não uso um profile fixo. Eu geralmente configuro porque eu acho que o que já vem no Voodoo já é bem bom. Mas tem algumas configurações básicas que eu faço. Que é basicamente tirar o header, vai estar aparecendo aqui como é que faz isso. Também eu gosto de mudar o tamanho, a escala. Eu gosto sempre de tirar a corzinha padrão e colocar uma corzinha mais customizada, e o mais importante é você customizar os seus HOTs e os seus HOTs para aparecerem na nameplate. Isso é o fundamental do Voodoo, porque, por exemplo, se você joga de druida, você quer saber quais HOTs seus estão ali. Se você joga de Disc Priest, você quer saber se a expiação está no target, e você consegue colocar tudo isso. Aí tem a abazinha que você coloca as magias lá, para clicar em cima do menu e jogar. E é isso, cara, não tem muito segredo para configurar Voodoo. Outro addon de combate que eu uso é o Dun Kundol Pulse. Esse addon basicamente pulsa uma habilidade no meio da tua tela, você pode configurar o local que você quer que ela apareça, claro, que diz que uma habilidade voltou do cooldown. É uma lembrança, assim, você tá jogando, às vezes você vê lá aparecer, você fica óbvio pra você, voltou essa habilidade minha. E ajuda, na minha opinião, um pouquinho a você manusear tua classe. Outro addon fundamental é o Omni CC. Não vou aqui perder muito tempo, mas ele basicamente coloca tempo digital e não como se fosse um reloginho ali para suas habilidades, o que ajuda demais. Eu não sei se na interface do WoW já existe isso por padrão, mas enfim, eu uso esse addon para isso. E você tem o Omni CD, que é mais importante ainda, que faz com que apareça do lado da interface do nameframe dos seus aliados as habilidades que ele tem disponível. Por exemplo, você quer saber se um jogador aliado tem um defensivo, ele vai mostrar ali para você. Se tem uma cura, o Leon Hands vai estar ali para você. E ele linka com o Voodoo, aparecendo do lado ali do Voodoo o que você quer, as habilidades que cada um tem. Obviamente, a maioria de vocês conhecem, mas eu tenho que falar sobre DBM ou Big Wigs, tanto faz, cara. Os dois fazem a mesma coisa, que é apontar de maneira mais objetiva e ilustrada as habilidades dos chefes nas raids e nas míticas mais. Para você saber o quão bom está o seu desempenho, o Details é fundamental. Vai mostrar o seu dano, a sua cura, as mortes, a quantidade de interrupt, tudo é capaz de ser monitorizado através ali do Details. Beleza, galera, esses são os addons de combate, em geral, para mim são esses. Agora eu quero falar sobre addons de imersão. E aqui, cara, eu tenho uma dica muito legal para vocês, muita gente tá usando e para mim muda completamente o aspecto de imersão do jogo, que é o Dialogue We, que é basicamente uma mudança nos diálogos do jogo que te dá uma imersão maior. A sua câmera, ela aproxima, e isso é customizável através das opções do addon, e quando aproxima, você tem uma tela da quest maior, que também pode ser customizado o visual, com as informações, tudo muito mais bonito, e o jogo fica muito mais imersivo. E se você quiser colocar a imersão no máximo, você pode combar esse addon, o Dialogue We, com o Voice Over Mod 2.0, que basicamente, simplesmente coloca voz para todos os NPCs do jogo. Donegal observes strict rules about what we trade and with whom. Então, todas as quests que estão lá vão ser lidas com vozes imersivas para aquela situação. Mas para isso, você precisa o download da voz, e existem em diversos idiomas, inclusive em PTBR. Para isso você vai fazer o download de voiceover data _ar within, e aí o idioma que você quer, que pode ser inglês dos Estados Unidos, PTBR. Uma coisa que eu vou te dizer é o seguinte: tem PTBR, mas é fraco, infelizmente. Donegal segue regras rigorosas em relação ao que negociamos e com quem. Donegal observes strict rules about what we trade and with whom. Infelizmente a tradução ela é bem inteligência artificial, pouco imersiva, e muitos diálogos do jogo não vão ter voz porque não tá tudo feito. Se você quiser ter uma experiência massa, por enquanto, infelizmente, tem que utilizar o inglês, porque aí você vai ter a voz mais imersiva àquele personagem, mais padrão daquele personagem, e você vai ter voz para tudo. Então, apesar de ter em PTBR, o realmente bom mesmo desse addon
é o que está em inglês americano. Outra coisa que eu queria falar para vocês é com relação ao addon que eu uso para as minhas quests aqui do lado. Eu uso o Kaliel's Tracker, que coloca tudo num quadradinho mais apertadinho. Você pode customizar diversas coisas, como por exemplo, a ordem das quests, que é que aparece primeiro de campanha, da zona, depois de história, depois missão secundária. Você pode colocar um botão no mouse para abrir e fechar esse tracker de quest. Eu acho um tracker de quest bem interessante, para mim deixa o jogo mais bonito. E vou falar também com relação à imersão do Narcissus, que aqui, cara, é basicamente um addon para tirar foto. Para quem é youtuber, quer fazer capa de vídeo, ele é sensacional, que você pode pegar personagens e colocar eles ali, aí fazer poses, animar, colocar armas, colocar efeitos de luz em cenários que você quiser dentro do jogo. É fantástico para quem gosta de tirar de print screen, é um addon para imersão muito bom, e para youtuber então obrigatório, basicamente. Para quem faz thumbnail de vídeo, não tem como ficar sem isso aí não. Agora eu quero falar sobre interface e conforto. E aqui o primeiro que eu quero falar para vocês é um que hoje em dia faz muito sentido, se chama Scott. Pois é, o nome não diz muita coisa, mas esse é basicamente um addon que coloca um botão no minimapa que você pode clicar para usar uma Hearthstone, ou você pode abrir ele para escolher que teleporte você quer pegar, dividido entre as diversas expansões do jogo. E aqui vale teleporte de tudo, cara. Teleporte de Heart, teleporte de Mítica mais 10, brinquedo, trinket, por exemplo, aquele trinket que leva para Pandaria, tudo vai estar ali numa aba fácil de ver. Nada mais de ficar procurando ali no teu spellbook, demorando para achar. Tudo aparece ali. Além disso, como opção, você pode customizar qual pedra que você quer. Quando você clica nele, você usa uma pedra do regresso. E você pode configurar quais pedras do regresso, dentro daquelas que você tem, que você quer que ele configure. Pode deixar uma, pode deixar várias, pode deixar todas. Você escolhe ali para ficar oscilando ou sempre ter uma pedra fixa para você usar como a tua pedra de regresso. É um detalhezinho pequeno, mas eu acho legal. Outro addon interessante que faz muito sentido hoje em dia, ele faz uma coisa muito pequena, mas que para mim ajuda muito, é o Currency Transfer Helper. Ele simplesmente coloca um botão para você transferir o máximo possível de moeda, para você não ter que ficar clicando, para quando você vai precisar ficar transferindo moeda de um alt para outro, isso ajuda demais. Outro addon que eu acho muito interessante de ter, que se você tem muitos personagens que você gosta de equipar, se chama Alter Ego. Ele vai colocar todos os seus personagens, tem que logar a primeira vez para aparecer ali, e vai aparecer qual é a pedra, as pedras que ele fez, qual é a pedra mais alta, qual é a chave que ele tem nele, quantos baús você fechou no grande cofre, qual é a tua progressão na raid, qual é o E-level. Todas as informações mais relevantes de todos os seus personagens aparecem ali, você não ter que ficar entrando e vendo essas informações, ter tudo resumido em uma aba. Isso para mim ajuda demais quem tem muito alt. Com relação à interface ainda, o addon de bag que eu uso hoje em dia é o Baganator, que assim, eu acho que a Blizzard fez um excelente trabalho em colocar, em mudar a sua interface de bolsa. Então eu acho que isso não é tão necessário. Só que dos addons que existem hoje, o que eu mais gosto é o Baganator, porque ele coloca a possibilidade de você separar por categorias os itens, e aí não fica procurando, fica aquela bagunça, que fica bem mais fácil de você encontrar os itens. Eu gosto bastante. Além disso, ele coloca ali o dinheiro dos seus personagens, para olhar uma aba de moedas de todos os seus personagens, para quem tem alt ajudando também. Outra coisa que eu uso, como eu não uso LVE, cara, o addon que eu uso de interface, para mudar ali a interface das habilidades, é o Bartender 4. Basicamente é um addon que muda as barrinhas de habilidade e permite você ficar trocando ali de local, diminuir, customizar com muita propriedade as suas barras de ação. Eu gosto do Bartender 4. Com relação a os botões de addon que ficam em volta do minimap, cara, existe aqui um addon chamado Minimap Button, que faz com que você tenha um botão que você abre e vai estar todos os seus addons lá e tira em volta do minimapa. Eu antigamente usava, mas eu hoje em dia gosto mais do Niche Minimap, que basicamente faz o seguinte: se o teu mouse não está em cima do minimapa, some todas as bolinhas de addon. Agora, se você coloca o mouse em cima do minimapa, elas aparecem. Então elas ficam ali, mas não ficam incomodando, atrapalhando. Eu acho mais simples, eu gosto mais desse addon. Outro addon muito bom para quem tem muito alt é o Better Character Panel, que mostra, sem você precisar clicar em cima do item, informações como o E-level, as gemas, os encantamentos, tudo certinho ali, para você não
ficar perdido nos encantamentos, o que falta, vai estar tudo ali visual para você. É uma qualidade de vida que, na minha opinião, ajuda bastante. Outro addon interessante é o Kenai Mogg, que tem uma função muito simples. Ele coloca um Vzinho do lado das aparências que você já tem coletado, para você saber se você já tem essa aparência ou não. Se tiver um Xzinho, não tem, você precisa ou usar ou pegar ou comprar para você ter a aparência para você. Então é uma maneira só de você saber se você tem um Mog ou não. Outro addon muito importante de interface se chama Blizz Move. É uma coisa que muitas pessoas me perguntam, inclusive, que as pessoas perguntam: pô, como é que faz para você mover ali a tela de magia ou a tela de talento e tudo mais? Blizz Move é para isso, permite com que você mova todas as telas do jogo que de outra maneira seriam estáticas ali no local. Eu preciso falar também sobre o Win, que é o addon que eu uso para caixa de mensagem. Ele faz com que tenha tipo um MSN, umas caixinhas de mensagem para cada personagem, para cada pessoa que fala com você. Eu acho melhor do que ficar aparecendo ali na tela de chat, gosto mais e me acostumei com o Win. É o meu Messenger no jogo, eu gosto bastante. E eu tenho que falar do Actionator, que é um addon para Action House, que ajuda muito também. É você só com um botão apertar no item que você quer vender. Ele deixa muito mais organizado para você entender o preço, o valor dos itens, o que está vendendo, comprando. É basicamente um addon que melhora a interface da H, também é bem legal. Se vocês olham ali a minha interface também, vocês podem ver que a minha telinha onde aparece ali a minha vida e do inimigo, e também o próprio chat, ele tem quando você abre um painel, ele tem uma coloração um pouquinho diferente. Isso acontece porque eu uso um addon chamado Frame Color. Ele simplesmente permite você configurar com outras cores, com borda, para deixar mais bonito a interface do jogo. Uma coisa bem simples, mas que para mim vai ao meu gosto de beleza. Então é só para deixar mais bonito mesmo. E por fim, galera, quero falar sobre addons de quest e exploração. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido. O primeiro addon que eu sugiro para vocês é o World Quest Tracker, que ele basicamente separa de maneira melhor as World Quest, coloca todos os tipos de World Quest, por exemplo, todos que tem dinheiro, todos que tem itens juntas lá para você traquear e ir atrás delas. Outro addon que eu tenho que citar é o Gather Mage 2, que faz com que sempre que você descubra um minério ou uma erva no mapa, ele fique marcado lá no seu mapa, no seu minimapa, para que você saiba onde farmar quando você quiser ir atrás desses reagentes. E você pode também, não ficar indo atrás e abrindo, você pode pegar, exportar no Wallhead um profile que já vai ter todas as ervas mostradas aí para você ir direto para os locais que você quer farmar. Hand Notes, cara, coloca informações sobre localização de raros, localização de baús, localização de eventos, muito bem explicados no seu mapa. TomTom, cara, é para você colocar coordenadas e essa coordenada te guiar para determinados locais, essencial para quem quer fazer ative, conteúdo mundial. E Hair Scanner basicamente vai apitar quando o raro aparecer no mapa, você pode clicar e aí em cima da janelinha que aparece, e aí o addon, e aí o raro vai ficar brilhando ali no mapa para você saber onde tá. Cara, muito addon, esses são os addons que eu uso, os principais. Tá aqui para vocês, alguns muito conhecidos, outros talvez menos conhecidos para te ajudar. E é isso, galera. Eu sempre tem aquele comentário que fala: pô, pra que tanto addon? O que é isso? Muita coisa que tá aqui nem é necessário. É só algumas qualidades de vida que eu acho legal de ter. E eu gosto dessa possibilidade de você mudar um pouquinho como o jogo se apresenta pra você. Eu acho isso legal. Não tenho nada contra. E como isso às vezes me ajuda, talvez possa ajudar você. E eu espero que eu tenha ajudado, cara. Tamo junto sempre. Até uma próxima. E, cara, essa season tá muito boa, tô curtindo demais fazer pedrinha, curtindo raidar. Aproveita, cara, que o jogo tá massa. Tamo junto.